Bom, vamos lá, minha câmera não está pegando, então vamos sem câmera hoje. A gente está no Daf Yud Amud Bet. A gente está vendo as historinhas entre Rebbe e Antoninos. Antoninos era o governador romano. Conta pra gente, Agmará. Avalei ai nikerta. De avail mi beitei le beit Rebbe. Antoninos, ele tinha uma passagem, como chama? Uma minera, um túnel que levava da casa dele para a casa de Rebbe. Antoninos era o governador romano, Rebbe era o sábio judeu. Tipo, eles não podiam ter muito contato, era bem problemático, porque as pessoas podiam pensar mal, não ia pegar bem para Antoninos. Então ele tinha não uma caverna, ele tinha um túnel que levava da casa dele até a casa de Rebbe. Colhomava mata e treiavda, e sempre que ele precisava ir para lá, ele pegava dois escravos para acompanharem ele. Had katle yabava de Rebbe. Um ele matava quando ele chegava na casa de Rebbe, porque se os escravos soubessem para onde eles estavam indo, podiam acabar espalhando por aí, não era bom. Então, um deles ele matava quando chegavam na porta da casa de Rebbe, Vechad Katli Abava de Beitei, e o outro ele matava quando voltava. Assim, os dois escravos eram mortos e ninguém ficava sabendo para onde ele foi, o que aconteceu. A Marley falou, Antoninos para Rebbe, Beidna de Atina, Lonishkach Gavar Gabach Kamach. Falou Antoninos para Rebbe, olha, nos dias que eu venho te visitar, que não tenha ninguém na sua casa. Certo? Para ninguém ficar sabendo, ninguém ver que eu estou aqui. Yom Ahad, certo dia, acho que ele Rabi Hanina Bar Hama de Abba Yativ. Certo dia, Antonino chegou lá na casa de Rebbe, saiu pelo túnel e encontrou sentado lá na sala, junto com Rebbe, Rabi Hanina Bar Hama, um dos Chachamim judeus. Amar, falou Antonino para Rebbe, Lomina lecha beina de atina lo nishkach gavar gabach. Olha, eu não te falei que no dia que eu venho, eu não quero que tenha ninguém aqui, ninguém pode saber que eu estou vindo. Eu pedi para você, para não ter ninguém. A Marlene Leit Din Bar Inish. Falou, Rebbe, para Antoninos, esse daqui não é uma pessoa, esse daqui é um anjo. Não precisa se preocupar, não vai sair daqui, esse daqui é um anjo, fica tranquilo. A Marley falou, anjo não literalmente, certo? Falou, mas não precisa se preocupar. A Marley, Leima Leila Avda de Gani Abava de Caim Velitei. Falou Antoninos para esse Rabi Hanina Bar Hama que você está, ele falou para ele, falou, olha, tá bom, então o Rebbe falou que você é um anjo, que você está além da humanidade e tal, eu tenho um escravo que está dormindo ali na porta do túnel, vai lá e fala para ele vir. Agora, o escravo que está dormindo na porta do túnel não está dormindo, ele está morto, certo? É o escravo que Antoninos matou. Falou, vai lá e pede para ele vir aqui, só que ele estava morto. Asa de Rabi Hanina Bar Hama, Rabi Hanina Bar Hama foi até lá. Acho que ele dava cata, ele encontrou o escravo morto. Agora ele ficou numa situação complicada. Antoninos falou: olha, vai até o escravo que está dormindo, pede para ele vir. E ele encontrou o escravo morto. Amarei Riavet, o que que eu vou fazer? E Isil veio uma lei de Katil, se eu for lá e falar que o escravo está morto, ele mexeu em Malacalcalá. Não é bom dar notícias ruins para o rei, certo? Para o governador, é melhor não dar notícia ruim. Acho que se eu for embora agora, abandonar o lugar e for embora, Kamazelina Ben Malchuta, eu vou estar desprezando o rei. O rei me fez um pedido e eu vou estar desprezando ele. Ele não sabia que Antoninos próprio tinha matado o escravo. Bairach Meialeia, ele começou a rezar, a Hanina Barhama começou a rezar, Vehayei. E o escravo ressuscitou. O escravo que tinha sido morto por Antoninos ressuscitou. Vexadre, e aí falou para o escravo: olha, Antoninos te chamou. Amar, quando Antoninos viu o escravo que ele tinha matado vindo falar com ele, ele falou para Rebbe, Adana zutei deit bechu mechaim etim. Falou Antoninos para Rebbe, olha, eu sei que o menor de vocês tem a força de ressuscitar os mortos, como esse próprio Rabi Hanina Bar Hama fez agora. Mil beina de atina lonishka hinish kamach. Mas mesmo assim, mesmo que não são pessoas, são anjos, o que seja, que não tenha ninguém quando eu venho te encontrar, certo? Ele pediu de qualquer jeito para não ter ninguém no recinto. כל יום אב משמש לרבי, מאכילei, mashkelei. Antoninos, quando ele vinha visitar Rebbe, ele servia Rebbe, dava para ele comida, dava para ele bebida, certo? Ele via que Rebbe era Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Akadosh, certo? Que escreveu a Mishnah, ele entendia que era alguém fora do comum e ele servia ele, mesmo ele próprio sendo o rei, o governador, ele servia Rebbe. Que Avabai Rebbe Lemissa Klepuria, quando o Rebbe queria ir deitar na cama, e a cama às vezes era alta, o Rebbe estava mais velho, era difícil subir, Avagachin Kamei Puria. Antonino se abaixava para Rebbe pisar nele e subir na cama. Amarlei, Sak Ilui Lepuriach.
Falava para ele, vem, eu te ajudo a subir para a cama, quer dizer, pula, sobe em cima de mim e vai para a cama. Amar lavura falou Rebbe para Antoninos, olha, não é bonito desprezar tanto a Malchut. Você quer me servir comida, bebida? Não, aceito, não é tão ruim. Mas pisar em você para subir na cama, Bechol, você é o rei, não posso fazer isso. Amar, mi esimeni matzah tartecha leolam haba. Falou Antoninos, olha, levai que eu seja um tapete embaixo de você no Olam Abá. Quer dizer que eu tenha o direito, tenha os frutos de estar junto com você no Olam Abá, nem que seja para servir de tapete. Então falou Antoninos para Rebbe, olha, para mim isso daqui é um fruto, para mim isso daqui não é um zilzul, não é um desprezo. Amarlei yatina lama deata e perguntou Antoninos para Rebbe, será que eu tenho Olam Abá? Amarlei in. Rebbe falou para ele que sim. Amarlei perguntou Rebbe, perguntou Antoninos para ele, ve'aktiv lo yesarid lebeit Esav. Perguntou Antoninos, olha, mas eu sou descendente de Esav, os romanos eram descendentes de Esav, está escrito no Pasuk, lo yesarid lebeit Esav, os descendentes de Esav não vão ter, não vão sobrar, vão ser completamente destruídos. Respondeu Rebbe para ele, beose maase Esav, aqueles que se comportam como Esav, eles vão ser completamente destruídos, mas outros é possível que ceda. Tanamiachi, tem uma breta que diz isso também. Lo yesarid lebeit esav, está escrito no Pasuk. Lo yesarid lebeit esav, que não vai ter sobra, não vai restar nada da descendência de Esav. E a rola kol será que todos os descendentes estão no mar? Lebeit esav beose maase esav. Lebeit esav significa aqueles que agem como Esav, mas aqueles que fazem chuvá, mesmo descendentes de Esav, eles têm Olam Abá. Amarlei, perguntando Aninos para Rebbe, mas espera aí, vai que está escrito no Pasuk, chama Edom Malchea Vechol Nesiea, está escrito no Pasuk que os reis e todos os presidentes de Edom, descendentes de Esav, Roma, vão ser exterminados, vão estar completamente desolados, ou seja, os reis de Edom não têm continuação, não tem Olam Abá. E ele próprio era rei. Amarlei, está escrito no Pasuk, Malchea velokol Malchea. Kol Nesia velokol Sarea. Está escrito no Pasuk, Malchea vechol Nesia. Os reis e todos os presidentes. Os reis vêm dizer a maioria dos reis, mas não todos, e todos os presidentes de Edom não têm Olam Abá, mas não os ministros, vem excluir os ministros. Então tem reis que têm Olam Abá e tem ministros de Edom que têm Olam Abá. Rei a gente vai ver quem e ministro a gente vai ver quem. Então na minha tem uma breta que diz também, Malchea velochol Malchea, reis de Edom, e não todos os reis, tem alguns reis de Edom que eles sim têm Olam Abá, Kol Nesia velo Kol Sarea. Todos os presidentes, mas não todos os ministros de Edom, alguns têm Olam Abá. Malchea velo Kol Malchea, Prat Antoninos ben Assúrios. Assuíros, certo? Quando está escrito Malchea, todos os reis, vem excluir Antoninos. Antoninos realmente, eles sim têm Olam Abá. Kol Nesia velo Kol Sareh, e o Pasuk disse que todos os presidentes, mas não todos os ministros, Prat le Katia Bar Shalom, vem excluir alguém chamado Katia Bar Shalom, que ele era um tem direito ao Lamabá. Qual a história dele? Katia Bar Shalom Mayave, qual a história dele? Deau Keisara de Avassane Leudai. Tinha um Keisar, tinha um ministro, tinha um César, certo? Romano, que não gostava dos Eudim. Amarleu falou para eles, Lechashiv de Malchuta, esse Keisar, esse César, falou para os ministros dele, importantes lá no reinado, Mishalad Lonimam Beragloia Ktiena Vecheo Enichena Veitzaer. Ele falou assim, alguém que o pé dele teve começou a morrer, esqueci como chama isso, certo? Ele começou a ter um problema no pé e o pé começou a morrer, o que é melhor fazer? É melhor amputar e se curar, ficar bem, ou deixar o pé e sofrer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui um povo que está me incomodando, eu tenho Eudim aí que está me fazendo mal, será que é melhor cortar de vez, mata o povo inteiro e depois vou me sentir melhor, ou deixa o povo por aí e sofro com ele, certo? Assim ele perguntou: o que que eu faço com o povo judeu? Amruló, falaram para ele: todo mundo falou: olha, amputa e se cura, ou seja, mata os Yehudim e fica tranquilo. Amarleu que tinha Bar Shalom, esse que tinha Bar Shalom, que era um dos ministros, falou o seguinte: o primeiro, que você não vai conseguir matar todos os Yehudim.
Deve ter sido no passuco que Arbaru Chota Shamayim Paraste Etchem. No passuco está escrito que a Kadosh Baruch Hu espalhou Am Israel como os quatro cantos da terra. Agora, o que que significa mais que amar? O que que significa que Hashem espalhou a Israel na Galut como os quatro cantos da terra? E lema de Badertun bedalet ruchot, se o pasuk vem dizer que a Kadosh Baruch Hu espalhou a Israel por todos os quatro cantos da terra, ai que arbaruchot, le arbaruchot mi bailei. Não deveria ter escrito que arbaruchot, que Hashem espalhou a Israel como os quatro cantos da terra, deveria ter escrito para os quatro cantos. Ela que Shem she'efshar leolam belo ruchot, kach efshar leolam belo Israel. Então, quando o pasuk fala que a Israel foi espalhado como os quatro cantos, a palavra canto aqui, ela é escrita ruchot, são ventos, certo? A Israel foi espalhado como os quatro ventos da terra. Vem dizer o seguinte: do mesmo jeito que o mundo não sobrevive sem vento, precisa ter o tempo todo vento para refrescar, assim também a Israel não sobrevive sem, assim o mundo inteiro não sobrevive sem a Israel. Então falou esse Ketia Bar Shalom, falou pro César: olha, a Israel inteiro você não vai conseguir exterminar, porque senão o mundo não tem continuação. Veod Karulecha Malchuta Ketia. E também, se você matar Israel inteiro, vão te chamar o reinado amputado, porque você matou um povo inteiro, não vai pegar para você. Não vai pegar bem para você, então ele foi contra, certo? Esse é o cara que a gente vai ver que ele era ministro dos romanos e mesmo assim ele tem o Lamabá, ele foi contra o extermínio total do povo judeu. A Marley falou para ele o César, Meimar Shapir Kamar, falou, olha, você tem razão, o que você falou tá certo. Miu kodezachi malcha lemalka shadulei le kamunya halila. Olha, você tem toda a razão, mas a gente tem uma regra aqui que quem vence o rei numa discussão, ele é enterrado vivo. Está escrito aqui na Gemara, está escrito que colocam ele numa casa cheia de terra. Quer dizer, basicamente ele é enterrado vivo e mitztaer. Você tem razão, mas o fato de você ter razão faz com que você tenha pena de morte. Avanaktin lei veazil, quando estavam levando ele para ser enterrado vivo, Amra lei ai matronita, uma mulher romana que estava lá, falou: oi leilfa de azil belomirsa, coitado do barco, do navio que sai para viajar sem ter pago o merres, o imposto. Na continuação, quando ele quiser passar pelo canal de Suez, quando ele quiser passar por algum porto, ele não vai ser aceito porque ele não pagou imposto. Então eu estava falando para ele: olha, você salvou o povo judeu, você está sendo morto por isso, você está indo para o Lamabá, mas você não pagou imposto, você não fez Brit Milá, você não vai ser aceito no Lamabá. Na falareche de Ula tem kata. E aí ele fez Brit Milá nele próprio. Amar Yaakov Mirsei Halif Ve'avrit. Falou: olha, paguei meu imposto, que eu possa agora chegar diretamente no Lamabá, meu imposto está pago. Que cachado lei, quando estavam enterrando ele, Amar Kol Nechassai Rabi Akiva Vechaverav. Ele falou: tudo que eu tenho, que seja dado para Rabi Akiva e seus amigos. E a Tzara Rabi Akiva Vedarash, Ve'el Aaron Levanav, Mechsa Le'Aaron, Mechsa Levanav. Quando ele falou para Rabi Akiva e seus amigos, não ficou claro quanto para cada um. Se Rabi Akiva tem 9 amigos, é 10% para cada ou é meio a meio? Então Rabi Akiva, ele aprendeu do passuco, no passuco seguinte, Ve'el Aaron Levanav, que parte dos despojos de guerra iam para os Koanim, está escrito para Aaron e seus filhos, e a Drashá diz que metade para Aaron e metade para o resto dos filhos. Quando você nomeia alguém especificamente e coloca junto com ele um grupo, é metade para a pessoa nominada e metade para o grupo. Certo? Então, quando ele falou que todos os meus nechassim vão para Rabi Akiva e seus amigos, é metade para Rabi Akiva e metade é dividida entre os amigos. Na hora que ele foi morto, Yatzabat Kol Ve'amra, Ktia Bar Shalom Mezuman Lechaye Olam Haba. Quando ele foi morto, naquele momento veio uma voz do céu e falou que Tia Bar Shalom, ele está convidado para o Olam Haba. Bahar Rebbe Ve'amar, naquele momento Rebbe chorou e falou: Yesh koneu lamo b'shachad, vesh koneu lamo b'kama shanim. Rebbe falou: olha, tem gente que compra o Lamabá em uma hora só, em um momento só, em um ato só, ele vai direto para o Lamabá, e tem gente que para chegar no Lamabá ele tem que ficar anos e anos se esforçando para chegar lá. Ponto. Fala Gmará, Antoninos Shamshele Rebbe. Antoninos ele servia Rebbe, certo? Como a gente viu na historinha passada, quando ele ia para a casa de Rebbe, ele servia ele comida, bebida. Adrechan, Shamshele Rav, Adrechan era outro governador local, Goi, não Yehudi, e ele servia
Ele ajudava Rav com o que ele precisava. Que Shalchiv Antoninos Amar Rebbe Nitpardach Havilá. Quando Antoninos faleceu, o Rebbe chorou e falou: Olha, a Havilá, duas pessoas que estavam juntas, unidas, se separou. O falecimento de Antoninos foi triste para Rebbe. Que Shalchiv Adrechan, quando Adrechan faleceu, Amarav Nitpardach Havilá. Ele falou a mesma coisa, mas Havilá, duas pessoas estavam muito unidas, elas se separaram. Conta Gemara Onkelos Bar Clunimus. Certa vez tinha alguém chamado Onkelos, famoso Targum Onkelos, aquele que traduziu a Torá para aramaico. Onkelos, ele era filho de Clonimus, que também era alguém importante em Roma. E Gayer, ele se converteu. Shadar Keisar, o César, que esse Clonimus era próximo dele, ele mandou Gunda Deromai, ele mandou um grupo de Hayalim, um gdudo de Hayalim romanos, abatrei para trazer Onkelos de volta. Mas Rubekrai. E aí, quando eles chegaram lá, Onkelos começou a discutir com eles, falou para eles psukim, falou para eles explicações, Divrei Torá, etc. Igiur converteu todo mundo. Esse gdudo inteiro que foi para trazer Onkelos de volta se converteu. Adar Shadar Gunda Deromai. Depois ele mandou, a Rina mandou um outro grupo de Hayalim romanos, abatrem atrás de Onkelos para trazer ele de volta, porque não pegava bem que alguém que pertencia à elite romana se converter para o judaísmo. Então queria trazer ele de volta. Então ele mandou um outro grupo de Hayalim romanos para trazer ele de volta. A Marleu falou para eles: Lotim Rulei Velomide. E falou: Olha, não discute com ele, não conversa, não discute, só traz. Que Avu Shaklo Beazul, quando eu estava voltando. Amarleu falou para eles o seguinte: Ei, Malech humilde alma, deixa eu falar com vocês algo que não tem a ver com o Dvar Torá, deixa eu falar com vocês algo ligado ao mundo em geral. Nipiora Nakanura Kamei Pifiora. O Nipiora é alguém que não tem um posto muito alto, ele segura a luz pro Pifiora, pro Pifior, certo? É um posto mais alto dentro da elite romana. Então, sempre a pessoa menos importante segura tochas na frente da pessoa mais importante. Pifiora ledursa. O Pifiora carrega pro dursa. De novo, aqui são definições do status da elite romana. Dursa legmonia, legmona. Alguém que está no status de dursa, ele vai segurar a vela, ele vai segurar a tocha quando ele estiver andando com alguém que está no status de egmona. Egmona lekuma. E o egmona ele segura para o kuma. Kuma é o rei, certo? O egmona vai segurar a tocha para o rei. Kuma minakadnura mikameinchi. Agora o rei, será que o rei segura a tocha perante alguém? Ou seja, será que o rei serve alguma pessoa? Amralei lá, falaram para ele: não, o rei não serve ninguém. Amarleu falou para eles: a Kadosh Baruch Hu nakadnura kamei Israel. Falou para eles: olha, Kadosh Baruch Hu próprio segurou a vela, segurou a luz para Bnei Israel. Geralmente o rei não faz algo pelos súditos dele, mas a gente vê que a Kadosh Baruch Hu segurou a vela para Am Israel. Dertiv Hashem olech lifneim yomam. Na saída do Egito está escrito que tinha aquela coluna de fogo, era Kadosh Baruch Hu iluminando o caminho para Bnei Israel, ou seja, você vê a importância de Bnei Israel a ponto de que Kadosh Baruch Hu, Bechvodó Beatzmo, ilumina o caminho para Am Israel. Igur, Kulhu, todo mundo se converteu, gostaram da Drashá, todo mundo se converteu. A Drashá da Gundachrina Batrei, depois esse Keisar mandou mais um grupo de Hayalim atrás de Onkelos para trazer ele de volta. Amarleu agora para esse grupo de Hayalim, falou para eles: Lotish meumidei beadei. Olha, não falem nada com ele, que zero, não discutam, não conversem, não perguntem, não respondam nada. Que na hora que estavam saindo, Haza mezuta demanda rapitcha. Quando eu estava saindo, eu tinha uma mezuzá na porta da casa de Onkelos. Uti veadei ala veamarleu maiai. Deixa eu ver aqui, tem um concerto. Achichleu, certo? Em vez de Amarleu, Achichleu. O que aconteceu é o seguinte: na hora que ele estava saindo da casa, ele pôs a mão na mezuzá e rier, e sorriu pros soldados. Ou seja, deixou eles meio que curiosos. A Maiai perguntaram para ele o que é isso. Amrulei Eimalanat. Desculpa, ele falou para eles: olha, o que vocês acham que é isso aqui? Ele pôs a mão na mezuzá, sorriu e falou: o que vocês acham que é isso? Deixou eles curiosos. Amrulei falaram para ele: Eimalanat, fala você pra gente o que é isso. Amarleu falou para ele o seguinte: Minhagosh Elolam, o normal, o costume é que Melech Basar Vadam Yoshem Bimifnim, Ve'avadam Meshamrim Odom Bachutz. O rei fica dentro da casa e os escravos protegem ele de fora, ou seja, o rei fica na casa
seguro, fechado, e os escravos ficam do lado de fora protegendo o rei. Veio a Kadosh Baruch Hu avadam mifnim, veio Meshamrim bachutz. E a Kadosh Baruch Hu, como Neisel, é o contrário. A Meisel fica dentro da casa e a Kadosh Baruch Hu, ele fica do lado de fora protegendo, certo? A mezuzá é, Kaviachola Kadosh Baruch Hu protegendo a casa. Então Hashem deixa a Amisrael dentro de casa e ele próprio fica fora protegendo. Shenemar, Hashem Eshmor Tetcha Voecha Me'ata Ve'ad Olam. Kadosh Baruch Hu vai proteger vocês na saída e na entrada. Então a mezuzá que está lá é Kadosh Baruch Hu protegendo a casa. Igiur. Igiur, aí todos desse grupo também se converteu. Tu Loshada Batrei, aí o Keisar desistiu, não mandou mais ninguém atrás de um. Vayomer Hashem lashnei goim bevitnech. Quando Rivka estava grávida, Hashem falou através de Shem Ve'ever, certo? Da nevoá, shnei goim bevitnech. Olha, tem dois povos na sua barriga, no seu ventre, certo? Ela estava grávida de Yaakov e Esav. Mas falando na linguagem, tem dois povos. A maravilha da Maravilha tem que ler Goim e Geim. Em vez de ler Goim, a gente pode ler Geim, pessoas orgulhosas, quer dizer, pessoas muito ricas. De você vão sair duas pessoas extremamente ricas. Zé Antoninos Verebi. Antoninos, descendente de Esav, e Rebe, descendente de Jacob. Ou seja, na Nevoá, que Rivka recebeu, que falou, Shnei Goim Bebitnech, tem dois povos dentro do seu ventre, que é Am Israel e Esav. Também está incluso que tem duas pessoas especiais extremamente ricas. Antonino Zerebe. Eles eram tão ricos que na mesa deles tinha sempre servindo Chazeret, Kishut e Tznon, certo? São legumes que nem sempre é fácil de encontrar eles. No verão e no inverno sempre tinham legumes caros que mesmo no verão ou no inverno, que não é normal eles crescerem, eles conseguiam trazer de longe. Eles eram muito, muito ricos. De amarmar, porque eles tinham justamente isso. Tznon mechate chochel. Tznon, no rabanete, ele ajuda a cortar a comida, ou seja, ajuda na digestão. Chazeret meapech machal. Chazeret, ela inverte, ela muda, ela mexe também, ajuda na digestão da comida. Kishut marchiv me'aim, o kishut ele estende um pouco mais o intestino e faz com que ele consiga não sentir mal. Então são várias comidas que são boas na alimentação. Rebbe e Antonino sempre tinham isso na mesa deles no verão e no inverno. Pergunta Gmará, a Braita de Rabi Ishmael falou o seguinte: Lama Nikra chama Kishuim, por que a abobrinha? A gente chama abobrinha hoje de Kishuim, por que Kishuim é chamado de Kishuim? Porque faz mal para o corpo igual espadas. Certo? Então não é algo bom. Aqui a gente falou que Kishut Marhiva Me'aim, ele estende o intestino, ele expande o intestino, ele ajuda na digestão. E Rabi Ishmael falou que não, que faz mal. Vamos dizer, louca, acha aberavre abezutre. Fala, não, tem dois tipos, tem o que é maior e tem o que é menorzinho. Um deles é bom para o corpo e o outro é ruim. Ponto. Yom Leidav, a gente disse que no dia do nascimento, no aniversário do rei, e no dia do falecimento do rei, é proibido fazer negócios com Goim, porque eles fazem sacrifícios para idolatria, para Avodazara. Michal, e na continuação, na Mishnah, apareceu uma discussão que Rabi Meir falou que sempre que um rei falece, no dia do falecimento dele, tem ligação com idolatria. É proibido fazer negócio com goim nessa data. E Rabbanan falou, não, depende. Depende se queimaram as coisas do rei ou não queimaram as coisas do rei. Se queimaram as coisas do rei, parece que é um rei importante, que queimam as coisas dele para ninguém usar. Aí é ligado à idolatria. Mas se não queimaram as coisas do rei, o próximo rei, o próximo herdeiro vai usar as coisas do anterior, aí não tem problema. Entende a Gemara daqui? Michlal, a gente pode concluir daqui. De Rabi Meir, Savar, Loshna Mitashish Basrefa, Veloshna Mitashin Basrefa, que de acordo com o Rabi Meir não tem diferença se queimam os pertences do rei ou se não queimam os pertences do rei que faleceu. Fazem de qualquer jeito no dia do falecimento do rei todo um trabalho ligado com idolatria. Almasrefa lavrukai, ou seja, queimar os pertences do rei não é parte da mitzvah da idolatria, não é parte do hok, da lei da idolatria. Então, às vezes, tem reis que vão fazer sacrifícios para idolatrias no dia do falecimento dele e não vão queimar os pertences, ou seja, queimar não é obrigatório nas leis da idolatria. Michal de Rabanan, agora Rabanan que falaram que só tem idolatria quando queimam as roupas do rei, a gente vê, Sabra Estrefá Hukai, a gente vê que quando tem idolatria, queima as roupas do rei, quer dizer, são duas coisas que andam junto. Queimar os pertences que sobraram do rei fazem parte da idolatria.
Veatania, mas a priori a gente encontra que está escrito na Braita, Sorfim ala malachim, velomidachi emori, veichukai, ananeichi sarfinan, vakti bechut kotechem lotelechu. Pergunta a Gemara, mas espera aí, de acordo com o Rabanan, que queimar os pertences do rei é parte do Hok, é parte da lei da idolatria, como a gente faz isso? Sim, aparece na Braita que reis e Eudim, reis de Bnei Israel, é permitido queimar os pertences dele, e não tem aqui problema de Darkei Emoria, ou seja, não tem aqui problema de Hukota Goim, de seguir os caminhos dos Goim. Mas se a gente falou que de acordo com o Rabanan, queimar as roupas do rei é parte do costume idólatra, que quando queima as roupas do rei é sinal de que tem lá idolatria, então por que é permitido para Bnei Israel fazerem isso? Ela, por isso, a Gemara volta atrás. Dekuleyama Srefalav Hukai. Todo mundo concorda que queimar os pertences do rei não é parte do Hok, não é parte obrigatória da lei idólatra. Ela Hashivutahu. A diferença é quando queimam, quando não queimam, não porque realmente tem uma discussão essencial se queimar é parte da idolatria ou não, que de acordo com o Rabi Meir não é parte da idolatria, de acordo com o Rabanan é parte da idolatria. Não, a verdade é que queimar as pertences do rei não é parte da idolatria. Quando queimam, quando não queimam, de acordo com a importância, certo? Com a importância do rei. E aí a idolatria vem junto, mas não é que o queimar é parte da idolatria. Aqui a discussão é a seguinte: Rabi Meir Savar, Losh Namitah, Shesh Basrefa, Losh Namitah, Shin Basrefa, Palchei Lavadat Kohavim. Para Rabi Meir, olha, não importa se era um rei muito importante que queimaram os pertences dele, ou se não era um rei tão importante e não queimaram os pertences dele. De qualquer jeito, no dia do falecimento do rei, tem costumes idólatras, fazem sacrifício para idolatria, não posso fazer negócios com eles. Verabanan sabe, mitashish basrefa hashiva leu pal riba, veshin basrefa lo hashiva leu velo pal riba. E Rabanan sofrem que não. Rabanan sofrem que quando tem srefa, quando queimam as roupas, é sinal de que era um rei importante. E aí fazem também sacrifício para idolatria. Quando não queimam as roupas, os pertences do rei, é sinal de que ele não era importante, não tem idolatria, e consequentemente posso fazer negócios com os goim nessa data, certo? Essa é a diferença entre eles. Então, não, a idolatria por si só não obriga a queimar os pertences do rei, mas ela só acontecia quando era o rei importante. Então, a queima dos pertences do rei demonstrava a importância dele e, consequentemente, tinha idolatria ou não tinha idolatria. Tinha sacrifício para idolatria ou não, mas não é algo ligado às leis da idolatria. Consequentemente, um rei Yehudi que faleceu de Bnei Israel não tem problema queimar os pertences dele. Isso não é considerado Hukot Goim, não é considerado um Hok, uma lei ligada à idolatria. Então, paramos por aqui. Escolha.